No futuro próximo, a nave de mineração Borealis está viajando pelo espaço. Toda a tripulação está dormindo em cápsulas criogênicas, pois ainda faltam 4 anos para chegar ao seu destino. De repente, um asteroide atinge a nave, causando danos suficientes para disparar o alarme. Em uma cápsula, Andy acorda sobressaltado com um vídeo de sua família, que ainda está na Terra. A inteligência artificial da nave anuncia que houve uma brecha no casco e o sistema de sobrevivência foi ativado. Vários braços mecânicos começam a construir uma roupa especial ao redor de Andy, que inclui um fornecimento limitado de oxigênio e sua própria inteligência artificial. Em seguida, é ativado o lançamento de emergência e todas as cápsulas criogênicas são ejetadas da Borealis. A maioria delas voa para longe com segurança, mas algumas ficam presas no fogo devido a pequenas explosões que começam em diferentes seções da nave. Os braços robóticos terminam de montar um capacete na cabeça de Andy antes que as cápsulas ativem os propulsores. No entanto, ao entrarem na atmosfera do planeta mais próximo, a força gravitacional é tão forte que as cápsulas começam a cair em velocidade perigosa. Algumas delas pegam fogo e explodem durante a queda. A cápsula de Andy abre suas asas, mas elas começam a quebrar e a cápsula perde os propulsores. De repente, ela atinge um terreno elevado e cai, deslizando por alguns segundos até finalmente parar contra um monte de terra. Andy, inconsciente, tem uma visão rápida de sua família antes de acordar. A inteligência artificial acredita que ele está tendo um infarto, mas Andy desativa o desfibrilador a tempo. Ele olha pela janela e percebe que está preso em uma terra deserta. Quando tenta usar o rádio, ninguém responde. De repente, a cápsula se move e a inteligência artificial explica que eles estão em um terreno instável. Por isso ele precisa sair. No entanto, quando tenta abrir a cápsula, nada acontece. Andy então verifica o kit de sobrevivência, mas descobre que não tem uma pistola sinalizadora, pois sua patente é baixa. Chutar a porta não resolve. Então Andy tenta usar o extintor de incêndio, que finalmente quebra o vidro. Quando tenta sair, a cápsula vira de lado e ele cai de volta para dentro. O vidro quebrado danifica seu traje e ele começa a perder oxigênio. Felizmente, ele tem um spray de reparo que rapidamente fecha o rasgo. Nesse momento, o motor dá curto-circuito e começa um pequeno incêndio atrás do banco. Andy corre para pegar o brinquedo de seu filho e move um pouco de terra até finalmente sair da cápsula, que agora está coberta por uma espessa fumaça. Ele olha ao redor e vê a Borealis em chamas, caindo do céu até colidir com o planeta, causando uma grande explosão. A onda de choque resultante atinge Andy e faz com que ele caia. Ele se recupera rapidamente e pede informações à inteligência artificial, descobrindo que a nave conseguiu percorrer apenas metade da jornada e que ele está em território não mapeado, a uma luz à distância. Então Andy começa a caminhar em direção a ela enquanto tenta entrar em contato com outros pelo rádio. Depois de caminhar por um tempo, ele encontra metade da Borealis em chamas, com uma cápsula próxima. Ele verifica dentro para pegar o tanque de oxigênio e é surpreendido pelo corpo caindo de um dos membros da tripulação. Quando olha mais de perto, descobre que o tanque de oxigênio está quebrado. Andy então sai sem perceber o sangue e os cortes no topo da cápsula. Minutos depois, Andy encontra várias luzes de SOS cercadas por um vento muito forte. Elas foram instaladas por Dwayne, que recuperou alguns equipamentos e já está considerando pegar carne dos corpos para se alimentar. Ele conseguiu olhar o log de navegação antes da queda e soube que a companhia tomou um atalho por um cinturão de asteroides para economizar combustível, o que é a razão de estarem em uma área desconhecida. Dwayne tenta usar os equipamentos para enviar uma mensagem de SOS para a Terra, que levará 8 meses para chegar, e se os socorristas usarem uma nave rápida, poderão chegar em cerca de 2 anos. Andy começa a perder a esperança, mas Dwayne aponta que eles podem encontrar meios de sobreviver na outra metade da Borealis. Quando ele se afasta, Andy acidentalmente desconecta a máquina e se vira para consertá-la. Nesse momento, uma criatura misteriosa salta e captura Dwayne, desaparecendo sem deixar vestígios. É perigoso. Quando Andy finalmente se vira, ele está sozinho. Após enviar a mensagem para a Terra, Andy pega a arma de Dwayne, e a inteligência artificial o lembra que seus níveis de oxigênio estão baixos. Andy pede que ela configure uma rota para a maior parte da Borealis e começa a caminhar enquanto continua checando o rádio para encontrar outros sobreviventes. Eventualmente, ele chega à beira de um penhasco, e a inteligência artificial admite que seu sistema não está funcionando bem. Ele pensa em sua família enquanto grita de frustração até ouvir um som no rádio. É outro sobrevivente chamado Naomi,
O sinal não está muito bom, e Andy corre até conseguir ouvi-la sem estática. Naomi está presa em sua cápsula e procurou pelos rastreadores da tripulação, mas, infelizmente, os únicos sobreviventes são ela, Andy e Dwayne. Ela envia sua localização para Andy, mas a inteligência artificial o avisa que a área dela está instável e Andy pode não ter oxigênio suficiente para alcançá-la. Andy hesita em correr tal risco, então Naomi o convence, apontando que tem oxigênio suficiente para ambos. Nas próximas horas, Andy não faz nada além de caminhar enquanto conversa com Naomi. De repente, Andy ouve um barulho estranho e pede à sua inteligência artificial para escanear a área, mas essa função não está funcionando. Quando Naomi ouve o nome do modelo, ela confirma que a inteligência artificial deveria ser descontinuada e que isso é outra coisa que a empresa fez para economizar dinheiro, independentemente da segurança da tripulação. Já é noite e Andy precisa ter cuidado enquanto anda, pois as luzes de seu capacete não são muito fortes. Ele congela quando acha que vê algo, mas culpa sua imaginação e continua indo. Segundos depois, ele percebe pedras rolando perto de seus pés e fica nervoso, porque há mais barulhos, não vendo uma sombra observando-o de cima. Nesse momento, ele encontra buracos estranhos no chão e o segue até encontrar um buraco maior coberto de teias de aranha, o que o faz perceber que os pequenos buracos são pegadas. Andy entra em pânico e começa a caminhar o mais rápido possível, notando cada vez mais teias na área. Logo começa a nevar e Andy percebe que os barulhos agora soam mais como rosnados. Algo grande corre nas proximidades e Andy imediatamente se esconde enquanto desliga as luzes de seu capacete. Naomi se surpreende porque seu scanner mostra vários rastreadores da tripulação se movendo em direção a ele, mas nenhum deles está respondendo. Andy faz a inteligência artificial vincular esses rastreadores e os sinais aparecem ao seu redor, ao mesmo tempo em que Naomi diz que estão bem na frente dele, mas ele não vê nada. Um sinalizador é disparado no ar e a luz revela uma gigantesca aranha próxima. Como ela devorou a tripulação, os rastreadores estão em seu estômago. Como a arma de Dwayne não está funcionando, Andy grita e começa a correr, mas a aranha tenta pular sobre ele. Ele acaba caindo em uma fenda no chão e, quando olha para cima, vê a criatura tentando alcançá-lo. Um Andy aterrorizado continua correndo enquanto a aranha o segue de cima. De vez em quando, tenta cortá-lo. Felizmente, Andy desvia de todos os ataques, mas se distrai com o monstro e acaba caindo de um penhasco. Rolar a toda velocidade é bem doloroso, mas pelo menos a neve amortece sua queda. A aranha ruge de cima, mas não desce. Andy continua desesperado após tal experiência e Naomi o interrompe para apontar que seus níveis de oxigênio estão caindo. A queda fez outro rasgo no seu traje. Então Andy se apressa em selá-lo com o spray. Ele consegue fechá-lo usando todo o spray que ainda tem. Nesse momento, a voz de Dwayne aparece no rádio pedindo ajuda, pois está lutando contra várias aranhas. Naomi acha que Andy deveria ajudá-lo, mas ele não quer lutar contra monstros e seu scanner nem está funcionando direito. No entanto, ele muda de ideia quando Naomi aponta que Dwayne tem oxigênio. Enquanto Andy corre entre os pods caídos, ele vê os sinalizadores disparados por Dwayne e o segue até finalmente encontrá-lo. Dwayne explora a fraqueza do monstro quando a aranha pula sobre ele novamente. Então Andy tem que se esconder e ouvir pelo rádio como Dwayne é morto. Ele corre para se esconder atrás de outro pod, esperando escapar, apenas para encontrar um segundo monstro próximo, também se alimentando de corpos. Naomi ativa a voz da inteligência artificial e as luzes em um dos pods, e uma das aranhas se distrai com isso, permitindo que Andy corra e se esconda em outro pod. Então Naomi tenta ativar outro pod para distrair a outra criatura, mas acaba ligando as luzes no pod de Andy, fazendo-o se assustar com o corpo. Felizmente, ela consegue ativar todos os outros pods também, e agora que ambas as aranhas estão distraídas, Andy finalmente pode fugir. Logo as criaturas percebem que foram enganadas e começam a segui-lo, apenas para congelar quando Andy entra em uma área nebulosa. Depois que as aranhas saem, Andy diz a Naomi que ela também deveria procurar um lugar seguro, mas Naomi não consegue sentir suas pernas. Ela está começando a ter um ataque de pânico. Então Andy canta a música que costumava cantar para seu filho para ajudá-la a se acalmar. Depois, ele continua indo e se depara com um bando de vagalumes criando uma vista bonita com suas luzes. Um pousa em seu capacete e de repente fica vermelho para atacá-lo. Não consegue causar dano sozinho. Mas logo os outros vagalumes ficam vermelhos também e começam a atacá-lo. Correr um pouco é o suficiente para deixá-los para trás, mas um som de rosnado indica que os vagalumes foram assustados por outra coisa. De repente,
O chão se abre e uma enorme boca de monstro aparece para capturar Andy, cobrindo-o com uma substância pegajosa para mantê-lo preso no lugar. Andy é engolido aos poucos até que todo o seu corpo está dentro da boca da criatura. Lembrando da inteligência artificial, Andy anuncia que está tendo um ataque cardíaco. O desfibrilador é ativado e o choque elétrico resultante é tão forte que o monstro cospe Andy para fora. A criatura agora está bem irritada e vem em sua direção. Então Andy corre para se esconder dentro de algo que parece um tronco de árvore. Há um buraco no chão lá, fazendo Andy cair e acabar em um ninho de vagalumes. Os pequenos aliens imediatamente ficam vermelhos e começam a picá-lo enquanto ele corre, só o deixando em paz quando ele consegue sair do túnel. Depois, a inteligência artificial informa a Andy que seu nível atual de oxigênio será o suficiente para chegar a Borealis, mas não será provável que ele consiga chegar até Naomi, que também acha que ele deveria ir para a nave. Andy se recusa a desistir agora e continua correndo em direção a ela. Logo ele é cercado pelas chamas da queda e tem tanta dificuldade para respirar que cai. Reunindo forças para continuar, Andy se força a seguir em frente e finalmente encontra Naomi em seu pod. Ela imediatamente abre a porta para deixá-lo entrar e agora ele pode respirar facilmente novamente. Em seguida, ele tenta tirar a perna dela, mas só suas mãos não são fortes o suficiente. Felizmente, como ela tem uma classificação mais alta, seu kit de emergência tem muitas ferramentas e Andy pode usar uma para desencaixá-la. Naomi sente um pouco de dor, mas pelo menos a perna não está quebrada, depois de um momento para descansar. A dupla pega a pistola de sinalizador e o spray reparador e começa a ir embora. A dor dificulta a caminhada de Naomi, então Andy improvisa uma tala que a ajuda. Enquanto Naomi verifica a arma de Dwayne, uma horda de aranhas lentamente o cerca. A dupla começa a correr imediatamente e Naomi continua pedindo à inteligência artificial do seu traje para injetá-la com remédios para manter sua perna em movimento, enquanto as aranhas os perseguem. Naomi e Andy chegam à outra metade da Borealis, que parece estar em boas condições. A dupla continua correndo e Naomi cai, então Andy a ajuda a deslizar para ir mais rápido. As aranhas já estão chegando perto para pular e a dupla continua empurrando os destroços da queda para bloquear o caminho atrás deles, apenas para também caírem. Uma aranha está prestes a pegá-los, então Naomi dispara um sinalizador, fazendo o monstro correr atrás dele. Ela dispara o segundo para distrair as outras aranhas também e agora eles podem continuar correndo morro acima até finalmente entrarem na Borealis. Naomi tem dificuldades com o painel de controle e as aranhas estão ficando mais perto. Mas quando uma está prestes a entrar, ela finalmente desliga o sistema e a porta mata a criatura. As outras aranhas começam a bater na porta enquanto Naomi e Andy vão investigar. Há bastante dano, mas as luzes estão funcionando, o que significa que o gerador de reserva está bom. O compartimento de carga tem caixas de suprimentos e uma atmosfera estabilizada, então eles devem ser capazes de sobreviver ali até que a ajuda chegue. Em um corredor, há um rastro de sangue e eles o seguem até encontrar o console principal, que está coberto de vísceras e teias. A dupla se esconde quando vê uma grande aranha entrar e abrir seu estômago para deixar cair mais partes humanas e até um capacete. Andy se sente mal e se força a engolir o vômito. Felizmente, a aranha sai sem vê-los e a dupla tenta se mover, mas de repente uma abertura no teto se abre para que um monstro ainda maior saia. Andy imediatamente fecha a porta para a segurança, mas Naomi o repreende, explicando que agora estão presos em uma câmara de ar. Enquanto a aranha começa a bater na porta direita, Andy começa a bater na porta esquerda com uma ferramenta, mas é inútil. Eles só podem desistir e se sentar para esperar o fim. Andy coloca um vídeo de sua família enquanto conta a Naomi que eles morreram em um acidente de carro, e agora ele lida com a culpa do sobrevivente porque estava dirigindo. Naomi o repreende novamente e lembra a ele que ela está viva, graças a ele. Naomi e Andy se abraçam, pensando que estão prestes a morrer. Mas naquele momento Naomi encontra um orbe cheio de vagalumes preso no traje de Andy. Quando a aranha finalmente quebra a porta, eles atiram o orbe nela, e os vagalumes imediatamente atacam a criatura, fazendo-a recuar. A dupla pressiona um botão no painel principal para abrir a outra porta e corre rapidamente em direção ao compartimento de carga, apenas para parar quando descobrem que estão em uma plataforma elevada. A aranha consegue tirar os vagalumes de seu corpo e vem atrás dos humanos, que não conseguem fechar a porta. Eles saltam da plataforma para desviar do ataque, e a aranha aterrissa no compartimento de carga no mesmo momento em que eles. Ela se recupera muito rapidamente e vai atrás deles novamente. Então Andy joga seu spray diretamente em sua boca. O monstro morde o spray e ele explode em seu rosto.
dando à dupla a chance de correr. Depois, a aranha corre no teto para alcançar os humanos mais rápido e pula para aterrissar bem atrás deles. Ambos caem, mas Naomi se levanta rapidamente e corre para fazer o monstro persegui-la, dizendo que Andy deve encontrar uma maneira de matá-la. Percebendo que ainda há pods no compartimento de carga, Andy pede à sua inteligência artificial para encontrar um funcionando, que está bem no topo. Andy sobe para a última linha de pods o mais rápido possível e chega à plataforma superior no mesmo momento em que Naomi é atingida pela aranha, então Andy desliga as luzes, dando a Naomi a chance de subir em uma caixa sem ser vista. Nessa caixa, ela encontra algumas luzes de emergência. Quando Andy tenta ejetar o pod, a inteligência artificial explica que não pode ser feito porque ele desligou a energia. Então sua única opção é fazer isso manualmente de dentro. Andy entra no pod e conecta sua inteligência artificial a ele enquanto Naomi sai da caixa com as luzes ao redor de seu corpo, fazendo com que a aranha vá atrás dela novamente. Enquanto olha para o brinquedo de seu filho, Andy se despede de sua inteligência artificial e espera o momento certo para ejetar o pod. Uma lembrança do acidente de carro passa pela mente de Andy antes que o pod caia em cima do monstro, finalmente matando-o. Naomi corre até o corpo de Andy, chorando porque acha que ele está morto, mas depois de muito implorar, Andy acorda perfeitamente vivo e bem. A dupla então vai até a janela e olha o belo nascer do sol enquanto se dão as mãos. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para assistir mais vídeos como este. Obrigado por assistir.